Tem pessoas que gostam de ler livros que dão medo, tem pessoas que gostam de ler livros que dão água na boca, e tem pessoas que gostam de sofrer, gostam de ter uma conexão profunda com os personagens, perda, dor, superação, tudo isso para no final sentir uma coisinha chamada catarse, que é o alívio emocional causado por emoções intensas de forma segura e controlada. Eu tô resumindo, afinal eu não sou profundo conhecedor da humanidade, mas essas foram algumas das razões que me motivaram a montar essa lista para vocês. Você está no canal da Livraria e o Bento Levou, e eu sou o Bento. Estamos chegando a 1000 inscritos e olha que eu nem peço para vocês se inscreverem, né? Nem peço para vocês dar like. Eu só imploro, né? Pelo amor de Dostoiévski, se inscreva no canal e clique em gostei, porque essa é a única forma da gente montar uma resistência contra esse mundo que cada dia mais lê menos. Estamos aí na atividade, num país que não incentiva a leitura, depende de nós leitores entusiasmar novos leitores, e ao clicar em gostei, o YouTube sozinho divulga esse vídeo para mais pessoas, e muitas dessas pessoas não têm hábito de leitura. Antes da gente começar o vídeo, conta pra mim qual foi o livro que deixou você mais triste, desidratado, mexeu com você profundamente. Conta aqui nos comentários que eu leio e outras pessoas também leem. Blade Runner é uma história triste num futuro em que as diferenças entre humanos e máquinas quase desaparecem. Em um mundo devastado, a solidão é palpável e cada personagem carrega o peso de existências fragmentadas e sonhos inalcançáveis. A vida do protagonista, Rick Deckard, é profundamente triste. Ele trabalha como um caçador de androides e mesmo essa tarefa importante parece vazia e mecânica. Sua relação com a sua esposa Iran é fria e distante. Ambos vivem num mundo emocionalmente desgastado, onde até os sentimentos precisam ser artificialmente estimulados. Usam uma espécie de máquina onde as pessoas entram e conseguem dopamina barata, assustadoramente parecida com esse aparelho que a gente carrega no bolso. A história se passa num futuro distópico após uma guerra nuclear que devastou a Terra. Como eu disse, o Rick trabalha no INSS, que é uma forma de dizer que ele aposenta androides, ou seja, elimina androides que fugiram das colônias para a Terra. Esses androides são tão avançados que em alguns aspectos é até difícil distinguir entre um humano e um androide. O que faz o Rick refletir o que torna alguém realmente humano e também se a vida dos androides vale menos que uma vida humana. A tristeza de Deckard também se manifesta no seu desejo de possuir uma ovelha. Ele quer criar uma ovelha como se cria um cachorro, um gato. No mundo do livro, ter uma criatura real de carne e osso é um símbolo de status e humanidade, afinal a maioria das criaturas foram extintas. Tem até uma parte engraçada do livro que me lembra Casas Bahia. As pessoas faziam um carnezinho para pagar em suaves parcelas por um animal de verdade por muitos anos de suas vidas. No entanto, Rick só tem uma ovelha elétrica, robótica, que é só uma representação do que ele realmente deseja. É uma metáfora dele desejando ter uma coisa de verdade, palpável, que o torne mais humano no mundo em que tudo parece falso e mecanizado. Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto é um poema dramático que conta a história de Severino, um retirante nordestino em busca de uma vida melhor. A obra carrega uma tristeza profunda, refletindo vidas como a de Severino, que lutam contra a pobreza e a seca do sertão. A narrativa começa com Severino deixando o sertão rumo ao litoral, em busca de uma vida menos difícil. No entanto, a cada passo que ele dá, ele se depara com a dura realidade que assola sua terra e o seu povo. Enterros frequentes, mortes causadas pela miséria e pela seca, e uma sensação enorme de que ninguém liga pra gente, ninguém se importa. A própria identidade de Severino está ligada a essa tristeza, afinal ele não é um indivíduo único, ele é um coletivo de diversos Severinos que sofrem. Esse anonimato aumenta a tristeza, afinal Severino não é um ser de história única, ele representa milhares de pessoas que sofrem histórias que se repetem. A tristeza de Morte e Vida Severina é a percepção de que a vida, para algumas pessoas, é só uma batalha interminável contra a morte em condições muito severas. Mas ainda assim há uma teimosia, uma esperança em sobreviver. Os Irmãos Karamazov é uma obra monumental de Dostoiévski que explora questões filosóficas e existenciais, centrada na vida de três irmãos e a sua complexa relação com seu pai. A tristeza profunda da obra surge das crises morais e espirituais que os três irmãos enfrentam. A história é, em muitos aspectos, uma tragédia familiar. O pai é um homem imoral e egoísta de comportamento destrutivo,
motivo que afeta muito a vida dos seus 3 filhos. Cada um dos irmãos lida de uma forma com as consequências do abuso emocional e da negligência do pai. Dimitri, o irmão mais velho, é um homem impulsivo e atormentado por paixões intensas. Vive em um constante estado de desespero, dividido entre o ódio pelo pai e as consequências dos seus próprios atos. Ivan é intelectualmente brilhante, mas profundamente cético, e a sua tristeza está atrelada à sua visão de mundo. Ele é atormentado pela ideia de que, se Deus não existe, não há moralidade e tudo é permitido. Quem leu a obra não se esquece da parte em que Ivan conversa com o diabo, que é uma representação clara da sua luta interna. Alyosha é o irmão mais novo e ele tem uma relação muito forte com a fé e espiritualidade. No entanto, Alyosha não tem problemas com falta de fé, mas sim em mantê-la no mundo extremamente injusto e cheio de maldade. Além dos irmãos, existem outros personagens da obra que retratam de alguma forma a dor humana. O livro é um combo de sofrimento. É uma história de dor e redenção, mas acima de tudo, uma busca por paz no mundo de caos existencial e moral. Em A Metamorfose de Kafka, Gregor Samsa vive uma transformação tanto física quanto emocional. Gregor, um trabalhador que sustenta sozinho a sua família, do nada acorda transformado num inseto gigante. Não é uma história da Marvel, não é uma história das revistas Eri. Essa transformação simboliza o seu sentimento de isolamento e inutilidade, pois, incapaz de trabalhar, ele se torna um fardo para a família que anteriormente ele sustentava. A família, que inicialmente sente compaixão por Gregor, aos poucos começa a tratá-lo com indiferença e até mesmo com crueldade. Gregor fica isolado, afinal ele não pode ir nem na padaria, então ele fica isolado num quarto sujo e esquecido, aumentando cada vez mais a sua condição miserável. Ele se torna algo desprezível aos olhos das pessoas e aos poucos ele vai perdendo a conexão com a sua própria humanidade. Afinal, nada indica que amanhã ele vai acordar como uma pessoa normal de novo. Aparentemente a sua condição de barata enorme é irrevogável. Quando a gente se destrói de alguma forma, parece que não existe nenhuma maneira de nós retornarmos ao que éramos antes. Aproveitando que estamos falando de Franz Kafka, é importante mencionar essa obra de Kafka de Crumb. A história é uma adaptação acessível da biografia do Kafka, mas mantendo a profundidade das angústias das obras kafkianas. Franz Kafka é um homem atormentado por sentimentos de inadequação, fracasso, alienação. Descrito como uma figura frágil e insegura, viveu em constante conflito com seu pai autoritário e com a sociedade à sua volta, que ele percebia como opressiva e absurda. Crumb ilustra as histórias com seu estilo detalhado, capturando visualmente o clima de opressão e desespero que atravessa os textos de Kafka. O quadrinho mostra como Kafka enxergava o mundo como um lugar absurdo, burocrático, onde o indivíduo é esmagado por forças impessoais incompreensíveis. Sline, o protagonista, é um jovem sonhador idealista. Ao longo da vida enfrenta sucessivas desilusões e perdas que tornam a história extremamente melancólica. Nils é um jovem que desde cedo rejeita todas as crenças religiosas e abraça o ateísmo e o humanismo como filosofia de vida. Ok? Eu, como alguém que tenho fé, reconheço que nem todos podem ter alguma fé. Ele sonha em ser um autor, mas nunca consegue realizar plenamente suas ideias, sendo constantemente oprimido pela sua própria falta de atitude. Ao longo do livro, Nils enfrenta a morte de várias pessoas queridas, sendo a sua própria mãe e até amigos próximos. Cada perda o faz questionar ainda mais o sentido da vida, levando a uma solidão e uma tristeza ainda mais profunda. Ele também enfrenta fracassos amorosos, um amor não correspondido pela sua prima, que acaba se casando com outro homem num casamento infeliz que termina em tragédia. Ele tenta levar uma vida pela razão e pela negação da fé, mas acaba consumido pela falta de esperança dos seus sonhos nunca se realizarem. Esse é um livro sobre a fragilidade dos ideais humanos diante da dura realidade da vida e da morte. Vou ser bem simplista agora, você que me segue sabe que eu não sou intelectual.
Se a vida da pessoa que lê essas histórias é tão ruim quanto a vida desses protagonistas, então é um sinal de que a pessoa precisa tomar uma atitude disruptiva e mudar o seu destino antes que seja trágico como o desses personagens. Que Dostoiévski e João Cabral de Melo Neto não sirvam só para sua satisfação intelectual. Inclusive, esse vídeo que você acabou de assistir é uma versão de outro vídeo do canal que se chama 5 leituras que vão te destruir emocionalmente. Você não gosta de mim. Outro vídeo que pouquíssima gente viu aqui no canal, mas também é sobre tristeza, é esse aqui, de um mangá histórico muito autêntico e muito triste para você colocar na sua lista também. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei e pra gente se ver de novo, se inscreve aqui no canal. Afinal, você sabe que no mundo inteiro você é o meu tipo favorito de pessoa, um leitor. Tamo junto.